é que síndico, por algum motivo, assim como político, é ladrão. O que derruba síndico é informação mal dada. De um condomínio que ele atendeu, que morreram 3 pessoas nesse condomínio. Você tem 1000 síndicos bons e um ruim, um que rouba. E se chegar uma hora que a inteligência não sabe responder, o que acontece? Eu sempre falo que um condomínio que tem muito conflito, ele perde o valor econômico. Aqui, mais um Mulheres Condominiais, começando Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. A Tende Portaria, que está em todo o Brasil, Repinte, que é a empresa que nos prestigia muito desde os primórdios, e ela inventou uma lixa para as mulheres, e eu gosto muito de mostrar, porque olha, a lixa que ela dá de brinde para nós é tão boa quanto o serviço que ela faz, viu, gente? Podem acreditar. E a GK Condomínios, que está no mercado desde 1976, que o CEO dela é o Gabriel Carpá. E aí, nós vamos hoje, depois da vinheta, trazer o nosso convidado especial. Aguardem! Estamos aqui para apresentar para vocês alguém muito especial, que no mercado conhece há pouco tempo, mas eu conheço há muito tempo, né? Até pelo tempo vocês vão saber por que a gente se conhece há tempo. É verdade. Né? E muita gente já estava conhecendo, e é o Valmor Douglas, que está aí no mercado de condomínios, e que hoje nós vamos falar da inteligência artificial para o síndico, mas não aquela inteligência artificial que vocês estão escutando, de uma coisa, de outra. É uma inteligência artificial que ele está elaborando, e já elaborou, que está no mercado, mas sempre aperfeiçoa, né? A inteligência artificial é como nós, né? Vai tendo que aperfeiçoar, e que daí ele vai nos contar quem é o Valmor, o que ele já fez, o que ele já não fez, e como é que ele chegou a essa conclusão. Com Ana Pretel, que é um ícone de mercado, obrigado pelo convite. Gente, a gente tem uma plataforma chamada @debatesíndico, que faz coberturas de eventos, participa com a Ana de uma série de coisas, mas eu tenho aí 14, 15 anos trabalhando em condomínio, e nós vamos falar aqui hoje de como ajudar o síndico a se reeleger com inteligência artificial. E ela já deu uma prévia que existem várias inteligências, e nós vamos falar de uma específica focado à reeleição. E aí, assim que ela disser, eu vou contar o porquê que eu cheguei nisso, né? É essa a ideia, porque você não nasceu no mercado de condomínios, não, né? Os seus cabelos brancos estão igual aos meus, mas os meus ninguém sabe. O seu está mais bem cuidado. E aí, assim, o que a gente vai falar? Como é que você chegou nesse mercado? O que você fazia antes? Como é que era a tua vida? Conta um pouquinho para eles. Então, eu venho há 28 anos na área de segurança, controle de acesso, atendendo inclusive o Porto de Santos, né? Ficamos 10 anos na Codesp. E lá no marco regulatório, 2008, 2009, a gente se voltou a condomínio. Eu já atendia condomínio, mas na parte de manutenção. E aí a gente veio trabalhar com controle de acesso em condomínio. E, gente, eu repito tanto isso. Quando houve a proposta, eu falei, condomínio? Isso é fácil. Fácil é cuidar do Porto de Santos. Fácil é cuidar de Polícia Federal, Delegacia Federal, investigação, condomínio, gente. E acho que é por isso que a gente se apaixona, né? Eu acho que sim. Porque é tão diferente, é tão eclético, que a gente acaba se apaixonando. O condomínio é um ente, né, jurídico, que ele não é uma empresa, ele não é uma pessoa física, mas ele tem CNPJ, ele é todo diferente em tudo, né? Então, eu disse que desde o nascimento do condomínio ele já nasce diferente. Ele nasce com CNPJ, mas não é pessoa jurídica. Veja que situação. E acho que é isso que nos atrai tanto, encanta. Né? E também eu acho que todos, agora eu vou englobar todos os profissionais que estão, os profissionais que são éticos, que são capacitados, todos tentando fazer com que o condomínio seja realmente profissionalizado.
que o condomínio seja um lugar agradável a todos que lá habitam. Essa é a ideia, né? Eu vejo que meus colegas todos, quando eu digo todo o mercado condominial, o intuito maior realmente é esse. O mercado condominial ele ainda está verde. Ainda não é um segmento totalmente profissionalizado, mas ele tem, gente, não à toa, quando eu comecei a atender condomínio, 80% era homem. Síndico eram homens. Hoje, eu estou para dizer que na minha carteira 60% é mulher. Com certeza. Porque o condomínio, ele é uma comunidade. E se nós conseguirmos fazer o condomínio melhor, a gente está criando um mundo melhor. Não tenha dúvida. Não é? E por isso que a gente vai falar hoje, gente, da importância da reeleição. Que não é para ajudar o síndico só, não, viu, Ana? Quando você reelege, você está privilegiando a memória do condomínio. Sim. E a memória é importante para você saber como é que está a tua linha estrutural, a memória é importante para você saber quem são os moradores, a memória é importante para você cobrar melhor o teu fornecedor. É melhor para o fornecedor quando o síndico se reelege por causa da memória. Porque, infelizmente, eleição é eleição. Seja política, seja mineração ou seja condomínio, toda vez que muda o síndico é um problema, né? Não tenha dúvida. Se fosse um problema só, estava bom, né? Mas né? Cria-se, através disso, vários outros probleminhas, né? Que somado viram... Problemão. E todo esse problemão repassa aos moradores. Com certeza. Se repassa aos moradores, repassa ao bairro, e aí vai embora. É aquela pedrinha que cai no oceano, né? Eu sempre falo, né? Pela própria mediação, eu sempre falo que um condomínio que tem muito conflito, ele perde o valor econômico. Porque ninguém quer ir morar num lugar que tenha conflito. Eu quero, primeira coisa que eu falo é assim, a paz valoriza o seu patrimônio. Valoriza mesmo. Valoriza mesmo, porque se eu tenho um valor agregado. E aí, com uma continuidade de trabalho, muitas vezes a gente vê nos condomínios as pessoas falando assim, nossa, troca de síndico toda hora. Toda hora, gente. Toda hora. E aí, como é que você troca de síndico? É mais ou menos, fazendo um paralelo aqui, se me corrija se eu estiver errado, é trocar de médico, né? Então você vai no médico que te pede um exame, você vai no outro que aquele exame não serve, aí você vai num terceiro que pede outros exames, e aí você não sabe mais qual que falou o quê, como, que jeito, e a coisa fica difícil, o entrevistado aqui é você. Gente, como é bom lidar com gente inteligente. Perfeita a sua figura de linguagem. O médico é um caso. Você tem um médico que te acompanha, que sabe da tua história, que conhece a tua família, ele sabe do teu DNA. Aí, porque ele falou alguma coisa que você não gostou, você troca de médico. É o síndico. Exatamente. É o síndico, mas voltando. Aí, por que chegamos nesse nível? Porque eu fiz muitas assembleias e grande parte das assembleias como presidente de mesa. Eu também normalmente eu sou eleita presidente de mesa. E ela, você imagina, com um carimbo de mediadora. Tá no lugar certo, né, gente? Então, algumas atitudes que eu tomo como presidente de mesa. Primeiro, toda assembleia eu gravo e sempre com microfone. Por que do microfone? Porque só vai para a ata o que foi dito no microfone. Sim. Certo? Por quê, gente? Porque me incomodou sempre. Eu vou dizer uma coisa que acontece sempre, que nem sempre é bom. O político não se reelege por rejeição. O síndico também. A rejeição tira o síndico do mandato. E esse cara pega... Quando o cara é eleito, é porque ou rejeitaram o anterior, ou porque não foi feito alguma coisa antes. E ele entra para resolver um problema. Acabou o mandato dele quando ele pode trazer bons fluidos, bons resultados para o condomínio, querem trocar porque algum motivo deu rejeição. E a Ana já falou aqui, muito disso é o problema da comunicação e da intermediação e da capacidade de equilibrar o ambiente dentro do condomínio. Então, como eu estava dizendo, aí eu ponho lá o microfone para que a gente tenha focado. E nessas assembleias, sempre tem outra coisa que é muito comum, gente, espero que não no de vocês, mas na maioria que eu atendo,
Quem vai à Assembleia, Ana, são os contra o síndico. É verdade. Os a favor falam assim, mas você sabe que eu gosto de você, né? E eu confio em você, o que é mais legal, né? Então eu não preciso ir. Porque você não precisa de proteção, porque eu gosto de você, você não precisa de proteção. E aí sempre alguém fala de uma compra que não é ordinária, e etc. Aí a gente gerou um assistente para as pessoas entenderem o que deve ser dito nas assembleias, o que cabe e o que não cabe. Aí você pode dizer para mim, mas tem aplicativo que tem isso, o site da administradora tem isso, e por acaso alguém olha? Quando é o assistente, você faz a pergunta, né? Isso via WhatsApp é muito fácil de fazer. Já tem assembleia que eu já levei o assistente, põe o assistente na tela e mostrava como é que funcionava. Para que isso, gente? Para poder favorecer que as pessoas tenham informação sem ter que se confrontar com o síndico. É uma ferramenta muito voltada a quem desconfia do síndico. Não sei se a Ana vai concordar comigo, mas o principal arquétipo de síndico, gente, infelizmente, é que síndico, por algum motivo, assim como político, é ladrão. Eu sempre digo que uma laranja podre contamina o restante. E aí, por conta de 1 ou 2 ou 3, uma classe hoje está sendo estigmatizada, quando na realidade é o contrário. Você tem 1000 síndicos bons e um ruim, um que rouba, né? Então, eu vou fazer um paralelo. Você tem 1000 médicos bons e você tem um aborteiro. É isso aí. Né? Então, assim, o cara que faz aborto. Né? Então, é ruim? É ruim. Né? É proibido, é crime, mas tem o médico que faz. A gente sabe que tem. Agora, a mesma coisa é o síndico. Você tem 1000 síndicos bons e o que aparece? O síndico ruim. Mas o pior, né, Ana, virou um arquétipo, né? Toda vez que alguém quer ofender um síndico, não tem outra palavra. Exato. Porque eu não entendo suas contas, é aquela briga, fala com a administração, sempre quer fazer arbitragem nas contas, mas ninguém quer ser fiscal, ninguém quer ser... Conselheiro fiscal. Ninguém quer ser conselheiro fiscal. Agora, fazer crítica, todo mundo quer. Olha, e aí eu vou fazer outro paralelo, né? Com a mediação. Sentar e conversar. Né? Sentar e conversar. Não, eu quero que o juiz decida. O juiz não conhece ninguém. O juiz não sabe quem é quem. Ele se atém às provas que estão nos autos e acabou. Frias. Né? Frias, inclusive. Né? Hoje não mais fria no papel, mas fria no computador, na Sim, tela. Mais fria ainda. Mais fria ainda. A mesma coisa é o síndico. Né? Então, o síndico, o que ele faz? Ele precisa ter uma excelente comunicação, que é a tua área. E olha, ela falou uma coisa muito legal. Fria, para ter uma ideia, esse assistente que grava assembleias, na hora da leitura, ele diz qual é o sensorial de quem falou. O que é o sensorial de quem falou? Explica para todo mundo. Ótimo. A Ana estava em um... A Ana não, outra pessoa. A Maria estava num condomínio que, por acaso, ela tem lá uma situação não muito simpática com o síndico, e ela levanta e tira uma dúvida, pertinente ou não, de forma agressiva. A inteligência vai dizer, a Ana disse isso de forma agressiva. Porque ela foi treinada para ler a entonação da voz da pessoa. Ela lê a entonação, ela lê o tipo de palavras, etc. Mas por que disso, gente? A gente aqui, de novo, né? O nosso conteúdo é a comunicação e não a tecnologia. A tecnologia a gente usa para favorecer a comunicação. Para quem não sabe, a Ana é precursora da mediação. Então, você imagina que ela está muito na frente. Condominial. Sim, né? Foi a pessoa que falou, tem que mediação ter um equilíbrio. Tem que ter uma mediação condominial. Tem que ter um equilíbrio. Antes disso, né? Não existia. Né? Não existia. Então, no condomínio, não. O nosso papo aqui, primeiro, é defender. Outra coisa que a gente fala muito, gente, nós nos tornamos fãs de síndico. Porque tem coisa que eu penso para falar, porque eu sei que é delicado. O síndico que vira síndico, ou foi sem querer, ou ele já entendeu que ele é um cara diferente.
porque ele vai se predispor a cuidar da vida de centenas de pessoas. Então, é uma pessoa para a gente admirar. O porquê que eu vejo cada dia mais mulher nesse cargo? Porque a mulher é mais cuidadora. Então, uma das coisas importantes na sindicatura é o cuidar. Eu posso contar uma historinha rápida? Pode. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, Mauro Weber, merece ouvir. E eu lembro um dia que ele estava explicando sobre a situação dos momentos. Ele falou, Valmor, o homem é um ser excepcional para a gestão. É mesmo, Mauro? Imagina. O pai, ele tem 4 filhos e um bolo Puma. Todo mundo conhece bolo Puma? Será que a nossa audiência conhece bolo Puma? Todo mundo vai comer um bolo Puma. Ele pega a faca e corta em 5 pedaços iguaizinhos, simétrico. Ele se preocupa com isso, ele faz tudo bonitinho para ter certeza que ele foi justo. No dia seguinte está a mãe. A mãe olha o bolo, olha os 5, diz assim, esse meu filho aqui, ele está precisando mais de energia. Dá um pedacinho maior. Esse meu filho come demais, vai comer menos. Esse outro vai comer igual. Então, esse olhar, que é o olhar mais feminino, é o olhar mais voltado ao todo. É o que a gente precisa conseguir. E o síndico, seja ele homem ou mulher, ele tem essa preocupação, porque senão não seria síndico. Estou errado? Ele tem que cuidar de todos. A gente fala assim, cada um com a sua necessidade. Sim. Né? O síndico ele tem que ver qual é a necessidade de cada um. De cada um. Sem infringir as regras gerais. E sem infringir as regras. Né? Isto é, Código Civil, Convenção, Regimento. Então, ele tem... Normas, procedimento. Não acaba, gente. Se a gente for puxar dedinho aqui, vai faltar dedinho. Eu falei as principais só. Não é? Ela então, falou as legais. As legais. Né? Tem as morais. Também tem. Então, o que acontece? Voltando na comunicação e voltando na sua inteligência, que ela detecta que aquela pessoa falou com raiva, por exemplo. Sim. Né? Porque a gente, na comunicação não verbal e na mediação, a gente utiliza muito a linguagem não verbal. Exato. Né? A não verbal ela é muito maior do que a verbal. A palavra em si, ela diz o que é o contexto. Se eu falar um livro, palavra livro, você vai lembrar o que é o livro. O formato. O formato do livro, para que serve o livro. Né? Agora, se eu falar o livro é uma porcaria, né? Eu já qualifiquei o livro. Sim. Né? Eu já disse que ele é uma porcaria, eu já dei uma entonação diferente para aquele objeto. Então, a gente tem que ver como é dito, as palavras são ditas. E dentro da comunicação, a hora que a inteligência consegue detectar o que a gente chama de sentimento, sim. Ela está indo além do que se fazia algum tempo atrás, quando se dizia que a inteligência artificial não conseguiria detectar o sentimento das pessoas. Ela consegue, por exemplo, eu falo assim, isso aqui não está bom, ou isso aqui não está bom, ou isso aqui podia melhorar. Né? Eu falei a mesma coisa, mas de formas diferentes, entonações diferentes. Então, Ana, você vê como é sofisticado, né? Uhum. Então, o assistente vem para dar mais condição ao síndico e ao zelador. O assistente tem nome? Para cada condomínio tem um nome. Para cada condomínio. Você faz favor de botar só nome de mulher nos assistentes. Eu acho que já tem um caminho natural para isso. Você põe só o nome de mulher nos assistentes. Eu pensei em colocar o nome de anjos, mas eu achei que era muito forçado. Anjo é forçado. Anjo é forçado. E só o nome de mulheres vai entrar no preconceito, né? Não Os homens vão falar assim, e nós? Né? Então, assim, não é... Mas se você pensar que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, a gente já achou um caminho para harmonizar isso aí. E o que mais essa inteligência faz? O que ela faz? Conta pra gente o que ela faz. Então, estamos entendidos que o principal motivo é deixar as coisas mais claras para que evite-se atritos de informação para não se criar rejeição. Certo? Então, o que ela faz? Ela consegue ter tudo nela. As leis,
as normas, os procedimentos. Nós temos uma pessoa que você conhece, ele não gosta que eu fale o nome dele, gente, então eu vou usar só o começo do nome, é o Fábio Almeida. Ou não, é o FB. Ele tem um caso muito legal, que ele é muito competente, de um condomínio que ele atendeu que morreram 3 pessoas nesse condomínio. Em tempos, né? Ele ficou muito tempo síndico, morreram 3 pessoas. Como ele é um cara muito bem organizado, tem o procedimento. Então, em 2 mortes foram na madrugada, ele nem estava lá. Tinha uma equipe bem treinada, o cara foi lá, ver o procedimento e tal. Certo? Trabalho do síndico nota 10. Mas e o zelador? Que está lá com uma pessoa que faleceu, que ele precisa chamar, ele precisa fazer, precisa não sei o quê, tem que procurar um procedimento. Ele é uma exceção. No caso de uma inteligência, o próprio zelador pode usar. Tem uma morte e a inteligência começa a falar. Qual é a diferença do aplicativo, do site ou da inteligência? Que a inteligência conversa e ela interpreta. Eu tive essa semana, até contei ontem, uma situação interessante que alguém escreveu assim: vazamento. Vou perguntar para a Ana. No seu condomínio, aonde está no regulamento, na ata ou na Constituição vazamento? Em lugar nenhum. Vai ter lá fissuras, vai ter lá problema estrutural, vai ter tudo. Não vai ter a palavra vazamento. A inteligência consegue ir nesse ponto. Ah, vazamento é algum problema com água? É no seu apartamento? Não é no seu apartamento? Então a diferença é que a mesma pessoa, inclusive eu estou querendo fazer um projeto num condomínio bem afastado de São Paulo, muito simples, onde o problema de comunicação lá é muito grande. Eu fiz um treinamento para o síndico de comunicação, a gente vai fazer um piloto lá, porque do jeito que você perguntar, ele vai te responder. Porque ele tem um processo de inteligência investigativa. Então, por exemplo, eu recebi uma que é um modelo novo, que a pessoa mandou uma foto. Aí o síndico falou para mim, cara, olha isso aqui, uma foto. Eu falei, cara, mas é uma foto de um carro. Ele falou, é a foto de um carro. O que eu faço com a foto de um carro? Eu falei, vou te mostrar a inteligência. Pus na inteligência e falou assim, ah, por acaso é um problema de estacionamento? Esse veículo está numa vaga errada ou está no local errado? A pessoa falou, está numa vaga errada. Ah, ó, no item tal do regulamento tal diz que isso aí está sujeito a multa. Você já falou com o zelador? Eu não quero falar com o zelador. Bom, se você não quer falar com o zelador, não deve querer falar com o síndico. Você quer que eu encaminhe essa reclamação para algum lugar? Então, essa é a diferença. Você vai criando um sistema de falando. Outra coisa importante, gente. Nós temos um amigo, o Macaúba, posso falar nele? Pode falar em quem você quiser. Que ele anda com dinheiro no bolso, porque diz que a frase que ele mais ouve é assim, eu te pago para isso. Diz que ele tira o dinheiro do bolso e fala assim, não paga mais. Tô R$50, 2 horas sem falar comigo. E a gente sabe que o síndico ouve muito isso. O zelador mais ainda. Eu pago o seu salário. Então a gente vai criando ferramentas, porque a inteligência pode xingá-la à vontade. É muito difícil, isso que é muito cultural, né? Às vezes a gente vê isso dentro dos órgãos públicos, né? Ou mesmo dentro de clínicas. A pessoa chega lá para ser atendida numa clínica e a atendente, por qualquer motivo, está fazendo outra coisa, está no telefone, a pessoa está vendo que ela está no telefone, e ela, quando desliga, fala assim, você demorou muito para desligar esse telefone, eu estou pagando para estar aqui. Né? Então, esse eu estou pagando veio de um bordão aí de uma artista qualquer que ela falava, eu estou pagando. Sim, sim. Né? Mas esse bordão acabou sendo utilizado de uma forma indevida. Né? É uma lança, não é um argumento. Né? Então a artista ela fez com uma intenção e aí o popular ele agregou de uma outra forma, né? Num tom de superioridade, num tom que, olha... Agressivo mesmo. Agressivo. Né? Isso é muito ruim dentro de uma coletividade. Né? Eu entendo que é muito ruim. E a hora que ele fala para a inteligência, aí eu estou pagando, ela não vai nem ficar triste. E a gente consegue fazer de um jeito que ela até ironiza. Pô, paga um pouquinho mais, né? Já que você está pagando mesmo, paga um pouquinho mais. Aí é capaz ele dar um tapa na orelha dela. Capaz, melhor não. Mas de isso, quebrar gente, a inteligência, né?
A gente sabe, né, Ana, quantos síndicos bons acabam deixando de ser síndico porque não aguentam esse tipo de coisa. Esses dias eu conversei com um síndico que é muito conceituado, ele tem mais de 20 condomínios. Ele falou, olha, Pretel, eu estou com vontade de parar. Largar. Ele falou, estou com muita vontade de largar. Por N coisas, né? Nessa questão da assembleia, nós tivemos outro programa aqui que nós falamos na questão da escolha do síndico, né? Porque assim, a colega que teve aqui, ela trabalhou em recursos humanos, né? Que você também conhece muito bem essa área, por isso que eu estou falando. Então, assim, a pessoa de recursos humanos ela é treinada para selecionar as pessoas. E depois do treino, você tem uma equipe para escolher a pessoa. E aí, assim, no condomínio, as coisas vão sendo... atropeladas. Atropeladas. Então, assim, quem vai escolher? Como é que vai ser? Qual o parâmetro que eu tenho para escolher se esse síndico é melhor ou é pior? Então, se um síndico, através de uma inteligência, esse é o link, sim, né? Através da inteligência, consegue se reeleger, porque naquele período que ele lá está, ele acaba tendo uma assessoria da inteligência de forma transparente, né? Porque quanto mais a pessoa pergunta, mais ela vai atrás de resposta. Sim, sim. Aí te pergunta de Ana, né? E se chegar uma hora que a inteligência não sabe responder, o que acontece? Ela encaminha. Ela encaminha. Essa informação, olha, não consigo entender o que você quer. Você deve procurar a administradora, telefone tal, síndico, telefone tal. Porque, gente, Ana, vamos ver se você concorda comigo. O problema da credibilidade é quando alguém te faz uma pergunta e você não responde de forma clara. Você começou a falar aí, né? Convenção, ata, norma, lei, momento emocional. A pessoa pega o síndico no elevador, faz uma pergunta, ele responde, que muitas vezes ele também não entendeu, e acaba não sendo a resposta que as pessoas queriam. O único jeito de você concentrar toda essa informação é em um assistente, na velocidade que a gente precisa hoje. Então, o que a gente fala de ajudar a pessoa a se reeleger é que tudo que ela disser está fundamentado. E fundamentado mesmo. Isso está na lei tal, na norma tal, no regulamento. Ela não vai tirar da tal. Ideia dela, né? Ela vai estar baseada em toda a legislação que rege o mercado condominial. E nós temos um problema, né, Ana? Se você disser para o morador, eu vou ver e já te falo. Meu síndico não sabe. Exato. Se o cara está com isso na mão, na hora ele olha e fala, olha, só para a gente deixar claro, aqui, ó, lei tal, situação tal, a gente vai diminuindo a rejeição, que é o que não nos ajuda que os síndicos continuem, que eles perdurem de novo, para proteger a memória, para fazer com que a gestão seja melhor. Porque assim, a hora que o síndico ele perdura no condomínio, o condomínio tem uma história melhor. Sempre. Sempre. Tanto o síndico como a administradora. Porque tem síndico que ele entra no condomínio, a primeira coisa que ele faz é trocar a administradora. E isso não é saudável. Se aquela administradora trabalha bem, não tem o porquê trocar a administradora. Tem, Ana. Né? Às vezes, ela trabalha bem, ela trabalha de acordo com as normas. Tem. Às vezes ele vai trocar por um bel prazer. Então, lembra que você falou da linguagem? Uhum. Tem. Porque normalmente o síndico entrou porque ele entrou na rejeição do outro. E se ele entrou na rejeição do outro, a administradora também tem. Gente, mais importante que para o síndico, para a administradora. Porque acredita-se, além do arquétipo do síndico, você tem que a administradora é parceira do síndico. Eu vivo disso faz muito tempo, a Ana também. É muito comum o que a Ana falou. O síndico sai e troca a administradora. Porque acredita-se, e sempre baseado na falta de informação. Administradora, bom também para a administração. Porque não vai precisar pedir para a administração.
Se é documento público, estará no assistente. Se é do procedimento, fez-se o alinhamento, corta todo esse problema. E aí sim, não precisa trocar a administradora, uma atitude até inteligente. Se vai trocar o síndico, muitas vezes o síndico não quer mais também, né? Sim. Então, é que o assunto hoje é reeleição. Por isso que a gente está falando dessa forma. Tem o síndico que não quer. Se isso está claro, também favorece a administração. Sim. Mas normalmente, por que muda? Porque sempre se entra na rejeição. E de novo, gente, isso não é só no condomínio, isso é na política também. O que derruba político é rejeição. E sempre porque falou e não cumpriu, falou e não deu certo. O assistente tem essa finalidade, Ana. Fazer com que as coisas sejam claras, objetivas e rápidas. E aí, então vamos lá. O síndico é um síndico profissional. Certo. Esse é pior ainda, que ele tem 10, 20 clientes. Tá, 10, 20 clientes. Vamos trabalhar aí com o número de 10 clientes. Ok. Tá? Ele tem 10 clientes. E aí é a mesma inteligência, para a gente esclarecer o nosso público, eu sei a resposta, mas para esclarecer o nosso público, é a mesma inteligência para todo mundo? A mesma inteligência, sim, mas as informações não. É uma para cada condomínio. Porque a Constituição é do condomínio, as atas é do condomínio. O que é igual? As leis servem para todos, nem para todos, porque em alguns lugares do Brasil as leis são diferentes. Porque então, você tem a lei municipal e a lei estadual. Sim. Você tem que se adequar. Tem que se adequar, você tem a questão de normas que tem poder de lei. Então, é individual, uma para cada um. E uma coisa que eu quero que aconteça muito, isso ainda é novo, né? É que as administradoras coloquem todas as atas. Gente, experiência de quem faz assembleia, a Ana vai concordar comigo. As pessoas pegam no pé de cada coisa. Não, e depois tem uma coisa, assim, vamos ver se você concorda. Você falou em ata até me dá arrepio. Nossa. Aí, assim, vamos lá. Você falou... Aí, você concorda que é um calcanhar de Aquiles, ata? Assim, vamos pegar prédios aqui em São Paulo com 50 anos de idade. 50. Né? 50. Então, toda aquela coletividade que morava lá quando ele foi instituído há 50 anos atrás, vamos trabalhar com um número normal, um número pequeno, só de exemplificativo. 20 condôminos. Desses 20, tem 2 lá. Tem 2 lá. E num determinado momento, na 3ª ou 4ª assembleia, foi decidido alguma coisa em relação, por exemplo, à garagem. Certo. Tá? Aí passam-se 50 anos. 50 anos. Vem alguém e fala assim, não, mas isso aqui dessa garagem não tá bom. Eu não quero que seja assim. Porque a lei diz que tem que ser diferente. Estou te falando um caso concreto. Sim, tá? já imaginei o que você está falando. Já entendi onde você vai. Né? E aí, e onde está essa ata? Quem que é? Nós estamos falando de 50 anos atrás. Né? Agora, se ela estiver já inserida na inteligência, o que a inteligência vai falar para essa pessoa? Olha, não dá para modificar, porque na ata do dia tal, do tal, foi decidido em assembleia que seria desta forma. Qual é a forma de modificar? Chama uma nova assembleia e vamos alterar aquela decisão. Não tem problema nenhum, respeitando o número, etc, etc. Mas, por isso que eu estou te falando, esse lapso temporal que existem principalmente nas cidades de São Paulo e Rio... As 400, né? As que, né, foram pioneiras nesse negócio de construir prédios, essas cidades eu acho que vão se beneficiar muito com essa inteligência. Estou certa ou estou errada? Você está falando importante da atitude das pessoas, mas para tudo. Por exemplo, processos construtivos. Tem coisas que têm validade de 20 anos. E no meio desse caminho, impermeabilização, que é uma coisa relativamente simples, você tem que acompanhar o histórico da impermeabilização. Né? Obviamente, gente, isso vai de trás para frente, né? Você vai pondo as últimas até chegar lá. Mas é uma coisa importante a gente entender, né, Ana? O mundo mudou e a gente tem que buscar que ele nos ajude. Sim. Né? Então tem uma demanda que eu acho importantíssima de você ter o histórico fácil. E o que é mais legal, não precisa saber perguntar. Como eu te falei, a história da infiltração. Do vazamento. Eu tenho um vazamento.
Aí liga para a administração fala, mas o vazamento, como é que fica? Aí o síndico não quer, acaba com tudo isso. Você tem uma ferramenta que serve para todo mundo. Serve para o zelador, serve para o síndico, serve para a administradora. E isso tudo vai para dentro, cria-se um grande compêndio, um grande hipertexto, que vai te respondendo e você vai trabalhando ele para ficar cada dia mais fidedigno. E, acima de tudo, moral, que a gente consegue configurar para ser moral, e legal. Que maravilha. Né? Escutem, o que derruba síndico é informação mal dada. Porque os outros casos, você destitui o síndico. E nosso assunto aqui é reeleição. Esse que foi destituído, ele não vai ter como se reeleger. Não. Né? Naquele condomínio, não. Não tem como se reeleger. Uhum. E eu já tenho algumas coisas interessantes que são cuidados, né? É muito comum um síndico contrata um serviço, e vou falar com a doutora Ana, e o contrato nem sempre reza o que foi combinado, mas a ata está escrita. Exato. Então, a ata é o histórico, é o diário do condomínio. Exato, é isso que eu estou te falando. Né? Então, assim, uma decisão de 50 anos atrás, né, que aí 50 anos depois, metade ou quase todo mundo já morreu, e aí chega um morador novo e questiona uma coisa que alguém vai falar assim, não, mas isso foi decidido lá atrás. Tá bom, lá atrás quando? Como? Que dia? Né? Eu quero a prova 1970, disso. né? Coisa toda. E lembrando, gente, que naquela época era tudo papel. Sim. Né? Então, é a mesma coisa que as pessoas falavam assim, a inteligência artificial não vai atingir o direito. Eu falava, gente, ela vai. E é interessante, porque assim, e eu posso falar com muita tranquilidade, nós vimos a transformação, né? Sim. Nós vivemos. Nós somos a transformação. Nós somos a transformação. Nós somos a transformação. Então, a gente consegue ver lá na frente aquilo que, como sanar essa transformação naquilo que ela não é benéfica. Verdade. Né? É isso que nós estamos tentando fazer e você está fazendo agora com maestria, trazendo uma inteligência que consegue agrupar tudo isso. Sim. E ser útil para aquele condomínio. O olhar de assembleia e o olhar da sindicatura. Sabe outra coisa que eu achei muito legal? Você falou de São Paulo, alguns prédios com 50 anos. A gente vê constituições com 30 anos, que nunca foram mexidas. Sim. Agora, isso fica claro. Porque a hora que a inteligência diz, olha, na cláusula tal da Constituição, o cara olha e fala, cara, isso aqui precisa mudar. Porque não está legal com a lei depois. Né? Olha como a clareza de uma importância incrível. Uhum. Né? Coisas que, inclusive, o síndico corre risco. O síndico profissional com 10 prédios, dizer que ele estudou as 10 constituições é verdade. Mas ele lembra todo dia o que ele estudou? Não dá. Não tem. Não dá. A mente não consegue. Não dá. Né? O agravo eu brinco muito por causa do Marcelo Braga, né? A RIA parece que muda todo mês. Tá parecendo novela a RIA. Toda hora tem uma alteração nova. Conte para nós, eu já sei o que é, porque inclusive já advoguei para o Sindicato dos Elevadores, sim, né? E o Marcelo... É incentivadora da lei. Pois é. Ele é presidente do CCESP e ele é presidente da ABEL. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o CCESP, o que é a ABEL e por que você citou o Marcelo Braga. Ok. Então, primeiro eu vou fazer uma outra coisa importante. A gente fala muito no debate síndico, e a Ana vai concordar comigo, que síndico, condômino, conselheiro, esteja pronto para se atualizar. Por que eu estou dizendo isso? Que o CCESP e a ABEL, que é o Sindicato dos Elevadores e a Associação dos Fabricantes de Elevadores, eles estão muito disponíveis para tirar dúvida, para fazer investigação. Você tem dúvida? Consulte o CCESP. Né? A gente não está falando de comunicação aqui, da leitura e tal, e o RIA, que é o Relatório de Inspeção Anual, tem peso de lei. Então, e o RIA, gente, ele é o documento, é a carteira de identidade do elevador. Sim. Né? Ali está descrito tudo o que acontece com aquele aparelho.
E tudo que tem que acontecer. Tudo que deverá acontecer. Então, que é um relatório de inspeção anual. Sim. Então, ele vai dizer, olha, a correia, a chave, a O porta, o freio, né? O que está, o que não está, qual o tempo. Para cada item desse tem uma lei. E a inteligência artificial pode ajudar nisso também. Vai ajudar. Né? Imagina que a gente pode cruzar. Quando é que foi feita a manutenção? Por que a gente está falando disso, né, Ana? E não é só do elevador, né? De todas tudo. as manutenções. Não falei de hipermeabilização? Uhum. Imagine que você passa a ter uma história viva do condomínio. Eu não sei se acontece no condomínio de todo mundo, mas em todos que eu fui acontece. O síndico se preocupa, faz 3 cotações, fala com o fornecedor e, obviamente, ele tem uma escolha de qual fornecedor que ele quer. Porque é o que ele confia, é o que ele teve a boa interlocução. Aí ele vai para a Assembleia e a Assembleia escolhe outro. E daqui a 10 anos dá um problema. Cadê essa história? Gente, estamos falando de comunicação. A Ana sabe, eu tenho um conteúdo chamado Invisível que vende. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço muito treinamento de empresas que querem entrar na área condominial. E o primeiro grande paradigma é que síndico não é comprador. Sabia disso, Ana? Sabia. O síndico não compra, gente. O síndico, na verdade, para o fornecedor, ele é vendedor. Ele precisa aprovar o fornecedor, ele precisa mediar o fornecedor e depois ele é obrigado a vender o fornecedor para todo mundo. Olha que coisa difícil que é ser síndico. Não é à toa que a gente é fã de síndico, porque não é mole. Não é fácil. Mas é o que a gente falou. Todas essas ferramentas, né? Ela vem justamente para ajudar, para fazer com que o trabalho fique muito mais transparente. Mais seguro. Mais transparente. Para a informação. Síndica. Né? Porque se você não imaginava, a não ser pela família Jetson, né? Sim, que eles já previram, verdade. que você apertava o botão, aparecia a tela, aparecia o rosto da outra pessoa. Sim. E nós ainda estamos muito para trás, porque eles só apertavam um botão, a gente tem que fazer um link. Tem né? que fazer um link. Eles estão adiantados. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, só apertar o botão, aparecer o link. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante essa informação que você está trazendo para a comunidade, que atuem como domínio, para todos, advogados, administradoras de condomínio, síndicos, prestadores de serviço, todo mundo tem que saber dessas ferramentas, entender essas ferramentas e, principalmente, como utilizar essa ferramenta Sim. a seu favor. Sim. Então, é nesse sentido que a gente aqui te convidou, nós estamos terminando o programa. Queria que você ainda adicionasse alguma informação que você acha de relevância, né? E deixasse os seus contatos, falasse do debate síndico e de mais um pouquinho da sua inteligência, como é que as pessoas te acham, te contatam e agradecer, né, de você estar aqui. Que é isso, foi um prazer. A gente gosta muito de falar de como melhorar tudo que a gente tem por perto, né? Uhum. E a nossa preocupação é de convivência saudável. Sim. E comunicação. O que o assistente, e aí não é só o que a gente tem, são todos, vão buscar? Uma comunicação modulada. Se eu falar com o assistente... Eu fiz uma live no Debate Síndico com um jardineiro que eu gosto muito. A live não estava indo bem, gente. Eu perguntei para ele, vamos falar de alguma coisa diferente? Como é que você começou? Tal. Ele era um morador na praça. E ele cuidava do lugar onde ele dormia. Um dia passou um empresário e ele hoje é um cuidador de jardim, de condomínio excelente. Então a gente acredita nisso. Obviamente, essa pessoa se comunica de um jeito. Se você pegar um engenheiro agrônomo, se comunica de outro. E o que o assistente consegue? Entender qualquer língua. Ele consegue entender o vazamento. Isso é importante. Muitos advogados vêm aqui e eu falo sempre assim, olha,
Se ele fala o juridiquês, né, a gente tem que traduzir. Serve para um grupo pequenininho. Para português. Então, e quando eu dou aula de comunicação para os mediadores, ou quando eu capacito os síndicos, eu falo, olha, se eles não entenderem o que você está falando, no juridiquês, traduza para o português, chega no dialeto, mas se faça entender. Insista para que ele tenha entendido. Ele tem que saber, você tem que saber se a pessoa entendeu aquilo que você quer falar. Para isso tem várias técnicas, você sabe todas elas. Sim. Né? É um outro programa. É um outro programa. É um outro programa, é uma outra aula. Você tem técnicas para saber se o teu interlocutor entendeu. Então, por isso que eu também falo que acho que o síndico se capacitar em comunicação, negociação, mediação, para ele é excelente. Ele vai aplicar isso também a seu favor. Sim. Então, é isso que eu queria falar para você. O que mais você quer falar para nós? Vou agradecer, né? Dizer que a gente está aí nessa... O debate síndico, qual o dia da semana? Eu já fui lá várias vezes, viu, gente? Já fui chamada várias vezes. Líder de audiência. Acompanhe o @debate síndico no Instagram. Toda quinta-feira, às 18h30, a gente tem um papo como esse. Ele está aberto para quem de condomínio queira participar. O motivador do debate síndico, que foi feito junto com o Marcelo Braga, foi porque a gente via muito evento com advogados falando advogadez, engenheiros falando engenhariadez, e a gente fez isso para o síndico, que é para o síndico falar nessa comunicação de acolher, né? E aí, por causa do meu conhecimento em comunicação e vendas, a experiência em assembleia que a gente foi cuidar que é hoje a Harmony AI, porque o princípio sempre foi harmonizar. Então, esse sistema de inteligência é uma empresa de inteligência que faz uma série de outros produtos, mas o foco aqui é esse, e ajude o seu síndico a te ajudar. E síndico, vamos usar a inteligência para todo mundo para que você continue, porque isso é bom para a gente, né, Ana? Não tenha dúvida. Certo? Meu nome é Valmor Douglas, vocês me acham no Debate Síndico, vocês me acham na Harmony, me acham na Prime Tecnologia, e vou deixar o meu WhatsApp, pode ser? Pode ser. 11 96341 7700, ou pergunta para a Ana que ela sabe. Eu tenho o prazer de estar sempre próximo da Ana, o que é uma coisa muito boa, gente. Eu que agradeço mais uma vez e já está convidado para um próximo programa para estar aqui com mais novidades tecnológicas e mais novidades do mercado condominial. Muito obrigada, viu? E síndico, isso é para vocês, seja profissional ou seja orgânico, fala com a gente puder ajudar. O intuito é fazermos um segmento mais tranquilo, né? Profissional vai ser com o tempo, mas a comunicação é muito importante, a mediação é muito importante. E lembrando, gente, nada disso seria possível se nós não tivéssemos aqui a GK Condomínios, Gabriel Carpá, desde 1976, Repinte, que cuida muito das paredes do seu prédio e com maestria, e Atende Portaria, que está em todo o Brasil. Procura aí na sua cidade ou perto da sua cidade, Atende Portaria, pode lhe atender, tá bom? Muito obrigada e até a próxima semana. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.